Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula da 23ª semana. Vamos lá? Hoje eu dei uma paradinha no livro das Chapeuzinhos Coloridos, porque eu trouxe para vocês uma lenda do folclore, né? Vocês se recordam que eu falei para vocês? Dia 22 foi o dia do folclore, ontem, né? Então, por isso, hoje eu trouxe a lenda do Saci Pererê para vocês recordarem, porque eu tenho certeza que vocês já conhecem o Saci, né? Esse menininho peralta, arteiro, né? Inclusive, usamos ele na nossa campanha, né? Nós utilizamos, né, a figura do Saci na nossa campanha, certo? Muito bem, então, pessoal, olha lá. Lenda do Saci Pererê. O Saci Pererê é uma lenda do folclore brasileiro e originou-se entre as tribos indígenas do sul do Brasil. Quem nunca ouviu falar neste negrinho que anda com uma perna só, gorro vermelho e um cachimbo entre os beiços? Conhecido por suas travessuras, muito brincalhão, pois se diverte com os animais e com as pessoas, causando transtornos como trançar crinas de cavalos, queimar a comida, espantar o gado, esconder os dedais das costureiras. Segundo a lenda, o saci está nos redemoinhos de vento e pode ser capturado se jogarmos uma peneira sobre ele. Após a captura, deve-se retirar o gorro vermelho rapidamente para garantir sua obediência e prendê-lo em uma garrafa. Bom, esse então é o nosso querido Saci, muito arteiro. Então, antigamente, né, aconteciam coisas inexplicáveis em alguns lugares e essas pessoas precisavam explicar esses fenômenos, né? Então, daí surgiram as lendas, né? Então, esse personagem é um personagem arteiro, e aí ele gosta de salgar a comida, de dar nó nas crinas dos cavalos. Então, toda vez que acontece algo inexplicável, com cara de uma arte, todo mundo já sabe que foi o Saci. E aí, para prendê-lo, tem que jogar uma peneira nele, né, em cima dele, tirar o gorro dele. Quem conseguir pegar o gorro do Saci, manda, né, no que ele vai fazer. Então, tira o poder, né, dele. E ele tem que obedecer a pessoa que está com o gorro dele, né? E aí tem que colocá-lo dentro de uma garrafa e fechar com uma rolha para ele não ter perigo dele sair, certo? Eu indico para vocês que tiverem curiosidade, tiverem interesse, assistirem aos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo. São desenhos, tem o desenho, tem o filminho, né? Seriado, né? Na verdade, que nesses desenhos, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, sempre aparece o Saci. E aí vocês podem ter uma noção melhor, quem aí não está reconhecendo o personagem, de como que ele vive, do que ele faz. E é bem legal, tá bom? Se vocês também quiserem, se vocês colocarem no YouTube Saci Pererê ou Lenda do Saci Pererê, vocês também vão achar muitas coisas legais, tá bom? Vale a pena conferir. Muito bem, então conhecemos aqui um personagem do nosso folclore, muito conhecido, né? Muito legal, muito arteiro, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui às nossas atividades. Então, hoje, dia 23 de agosto de 2021, ou 23/8/2021, segunda-feira. Então, só retornando o que eu disse, ontem, dia 22, foi o dia do folclore, tá bom? Então, aqui estamos iniciando um novo cronograma de atividades. Sequência didática 5. Ler para desvendar o mundo. Então, hoje nós temos a aula 1, Pesquisa, Ciência e Educação. Nós estaremos trabalhando no livro Aprender Sempre, nas páginas 63, 64, 65 e 66. Ok? Podem abrir o livro de vocês, podem colocar já a data em todas essas páginas, tá bom? Que nós já vamos começar. Bom, essa sequência, já o nome dela já nos diz basicamente o que vamos fazer nessa aula. Ler para desvendar o mundo. Então, hoje nós temos, olha lá, o que vamos aprender, né? Nesta aula, você vai ler com o seu grupo 2 textos diferentes.
mas que trazem o mesmo assunto principal. Depois, irão conversar sobre o que vocês já sabem sobre eles, tá? Então, essa aula, pessoal, é basicamente uma aula de leitura. Vocês precisam prestar atenção nos detalhes, prestar atenção no texto que vamos ler, nos dois textos que vamos ler, para depois a gente fazer a comparação entre eles. Combinado? Então tá. Se preparem aí, procurem um local calmo para você realizar suas atividades, que agora você precisa prestar atenção na leitura. Combinado? Podem acompanhar também a leitura junto comigo, tá? Então, letra A, o texto 1 se chama Se Eu Fosse Esqueleto, e quem escreveu foi Ricardo Azevedo. Preparados? Então, vamos lá. Se eu fosse esqueleto, não ia poder tomar água nem suco, porque ia vazar tudo e molhar a casa inteira. Tirando isso, ia acordar e pular da cama feliz como um passarinho. É que se uma caveira de verdade deve ser uma caveira de verdade deve ser muito divertido. Por exemplo, faz de conta que um banco está sendo assaltado. Aqueles bandidos nojentões, mauzões, armados até os dentões, berrando: na moral, cadê a grana? Se eu fosse esqueleto, entrava no banco e gritava: bu! Bastaria um simples bu, e aquela bandidagem ia cair dura no chão, com as calças molhadas de úmido pavor. O que será que significa isso? Calças molhadas de úmido pavor. Vão fazer xixi na calça, né? De tanto medo. O gerente e os clientes do banco iam agradecer e até me abraçar. Só um pouco, mas tenho certeza que iam. Se eu fosse caveira, de repente, vai ver que eu ia ser considerado um grande herói. Fora isso, um esqueleto perambulando na rua em plena luz do dia causaria uma baita confusão. O povo correndo sem saber para onde, sirenes gemendo, gente que nunca rezou rezando, o exército batendo em retirada, aquele mundaréu desesperado e eu lá, todo contente, assobiando na calçada. Um repórter de TV, segurando o microfone, até podia chegar para me entrevistar. Quem é você? E eu sou um esqueleto. O senhor fugiu do cemitério? Aí eu fingiria que era surdo. Ser mistério? E o repórter de novo mais alto. O senhor fugiu do cemitério? Assumiu no magistério? Cemitério! Fala sério? Quem? Aí o repórter perdia a paciência. O senhor é surdo? E eu? Claro que sou, não está vendo que não tenho nem orelha? Se eu fosse esqueleto, talvez me levassem para a aula de biologia de alguma escola. Já imagino que eu lá parado e o professor tentando me explicar osso por osso, dente por dente, dizendo que os esqueletos são uma espécie de estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos. Olha só, aqui nós temos uma explicação. Vamos dar uma paradinha aqui na leitura? Nós temos aqui uma explicação já, ó, que interessante. Olha lá, vamos grifar. Dizendo que os esqueletos são uma espécie de estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos. Temos aí uma explicação do porquê, né, do esqueleto. Para que serve o esqueleto no nosso corpo, né? Continuando, ó. Fico pensando nas perguntas e nos comentários dos alunos. Como ele se chamava? É macho ou fêmea? Quantos anos ele tem? Tem ou tinha? Magrinho, não? O cara sabia ler ou era analfabeto? E a família dele? Era rico ou pobre? O coitado está rindo de quê? E ainda, professor, ele era careca? Enquanto isso, eu lá no meio da aula, com aquela cara de caveira, sem falar nada para não assustar os alunos e matar o professor do coração.
Uma coisa é certa, deve ser muito bom ser esqueleto quando chega o carnaval. Aí a gente nem precisa se fantasiar. Pode sair de casa numa boa, cair no samba, virar folião e seguir pela rua dançando, brincando e sacudindo os ossos. Parece mentira, mas no carnaval, porque é tudo brincadeira, a gente sempre acaba sendo do jeito que a gente é de verdade. Interessante, né? Se eu fosse um esqueleto, quando chegasse o carnaval, ia sair cantando. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Todo mundo sabe que o maior amigo do homem é o cachorro. O que a maioria, infelizmente, desconhece e a ciência moderna esqueceu de pesquisar é que o pior inimigo do esqueleto late, morde, abana o rabo, carrega pulgas e aprecia fazer xixi no poste. Ou seja, o melhor amigo do homem é o cachorro, mas o maior inimigo do esqueleto também é o cachorro, né? E se eu fosse um esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na rua, corresse atrás de mim e fugisse com algum osso dos meus? Já pensou? O cachorro ia ver a caveira, o esqueleto, como um prato cheio, né? Ele podia pegar quantos ossos ele quisesse e ó, sair correndo. Já pensou? Que coisa muito legal, né, gente? Então, esse conto, olha lá, foi escrito pelo Ricardo Azevedo. E aqui nós temos, então, uma explicação. Nós vamos conhecer quem foi Ricardo Azevedo. Olha lá. Ele é o autor deste conto. Então, nós já descobrimos que esse texto é um conto, né? Ele é o escritor desse conto. E ele é escritor e ilustrador. Então, o trabalho dele é escrever e ilustrar, né? Ele desenha, né, as imagens dos livros. Ele já escreveu mais de 100 livros para crianças e jovens. Entre eles, ele escreveu o livro 300 Parafusos a Menos, que foi publicado pela editora Companhia das Letrinhas. E também escreveu Contos de Espantos e Alumbramento, que foi publicado pela editora Scipione. É ganhador de vários prêmios, entre eles o Jabuti, que venceu 5 vezes. O prêmio Jabuti é um prêmio muito importante para as pessoas que escrevem para crianças, tá? Então, o prêmio Jabuti, que é muito importante, ele venceu 5 vezes. Olha só que top, né? Que bom. Então, a fonte aí, Se Eu Fosse um Esqueleto, disponível no site. Olha lá. Nós temos aqui, ó, disponível em https://, que indica que isso é um site, né? E aqui, olha, tá escrito aqui, o nome do site é novaescola.org.br. Então, aqui, olha, disponível no site da Nova Escola. A Nova Escola é uma revista, tá? Ela produz conteúdo para professores, tá? E também para pessoas que têm curiosidade, que gostam de ler sobre educação, tá? Então, é uma revista que traz dicas para professores, sugestão de atividades, tá bom? Então, foi publicado aí na escola, no site da Nova Escola, tá bom? E aí eu trouxe aqui para vocês conhecerem, esse é o Ricardo Azevedo, se vocês ainda não conheciam, ele tem uma feição bem divertida, né, gente? Olha para o rosto dele. A gente consegue imaginar ele escrevendo coisas bem legais, né? Como essa do esqueleto, por exemplo. Muito bem. Então, agora nós temos um segundo texto, é o texto B, texto da letra B, o texto 2. É um texto, olha que interessante. Você sabia que nós produzimos esse tipo de texto lá no Movimento Aprender Mais, né? Com a parte do livro Ler e Escrever, lembram? Então, aqui nós temos um Você Sabia Que? Esqueleto Humano. Então, esse Você Sabia foi publicado no Jornal Joca, tá? Vocês estão vendo aí, Jornal Joca.
edições impressas de 28 de agosto de 2020. Então, aqui, em 28 de agosto de 2020, no Jornal Joca, nós encontramos esse Você Sabia Que sobre esqueleto humano. Então, você sabia que esqueleto humano? Quantos ossos tem uma criança? E um adulto? Qual é o maior e o menor osso do corpo humano? Descubra. Então, prestem atenção. Na leitura passada, nós vimos um conto, né? A pessoa imaginando que se ela fosse um esqueleto, viveria todas aquelas aventuras que nós lemos, certo? Esse texto já é um Você Sabia que traz outro tipo de informação. Olha lá, quantos ossos tem uma criança? E um adulto? Qual é o maior e o menor osso do corpo humano? Então, esse tipo de informação mais científica nós encontramos aqui no jornal O Joca, tá bom? Então, vamos ler. Crianças têm, em média, 300 ossos, olha lá, enquanto adultos geralmente têm 206. Será? Você sabia disso? As crianças têm 300 ossos, enquanto adultos têm 206, mais ou menos? Isso acontece porque depois de algum tempo, muitos ossos se fundem, ou seja, transformam-se em um só. Então, eram dois, se fundiram, viraram um. Olha que interessante, gente. Nem eu sabia disso, hein? Legal, né? Olha lá, você sabia que o maior osso do corpo humano é o fêmur, que fica na coxa? E olha que interessante. Em geral, ele é proporcional ao tamanho das pessoas. Em alguém que tem 1,80 m de altura, por exemplo, o fêmur possui cerca de 50 centímetros. Já pensou, gente, 50 centímetros é maior do que essa régua. Olha só, olha para a sua coxa. O fêmur é um osso que fica na sua coxa. Imagina só, em uma pessoa que mede 1,80 m mais ou menos, provavelmente mais ou menos do tamanho do papai aí em casa, o osso fêmur dele é maior do que a nossa régua. A régua que a gente usa na sala de aula. É grande, hein? Muito grande. Você sabia que o menor osso fica dentro do ouvido? Você sabia disso? Ele é chamado estribo. Olha que nome estranho. Estribo. E ele tem 0,25 centímetros. Ele é menor do que 1 centímetro, olha. 1 centímetro é isso aqui, ó. Ó. Ele é menor do que isso, gente. 0,25 centímetros. Menor do que 1 centímetro. Se você tiver uma régua em casa, vê quanto que é 1 centímetro. O osso é menor do que isso. Bem pequenininho, né? Você sabia que é impossível ter uma estimativa de quanto uma criança ou adolescente ainda vai crescer por meio de uma radiografia da mão e do punho? Você sabia que é possível fazer isso? Então, você tira uma radiografia da mão e do punho e descobre quanto essa criança e esse adolescente ainda vai crescer. Olha que interessante. Esse exame é chamado de idade óssea. Estuda o quanto os ossos estão desenvolvidos a partir do espaço entre eles. Quanto mais espaço entre os ossos, mais o jovem ainda vai crescer. Olha que interessante, gente. E você sabia que os ossos humanos são substituídos com o tempo? Você sabia disso? Eles são constantemente refeitos, assim como a nossa pele. Assim, temos um novo osso a cada 7 anos aproximadamente. Olha que interessante, gente. Bem legal, né, essa informação. Bom, esse segundo texto, texto 2, foi tirado do Jornal Joca, como nós já vimos ali atrás, no ano passado, né, em 2020. Foi acessado dia 11/9 de 2020, 11 de setembro de 2020, tá? Então, se chama Você Sabia Que? Esqueleto Humano. Então, agora nós vamos pensar um pouquinho mais sobre esses dois textos. Nós vimos que um é um conto, o outro é um texto, um Você Sabia, né? Informativo. Um trouxe para a gente uma história, né?
trouxe algumas informações, por exemplo, nós descobrimos qual a função do esqueleto lá no primeiro texto, né? Trouxe algumas informações, então, para gente, mas é um conto, é uma pessoa que está imaginando como seria a vida dela se ela fosse um esqueleto. Já no segundo texto, nós temos informações pesquisadas, né? Baseadas em pesquisas, em comprovadas, né? Então, a gente sabe que é verdade, né? Está num jornal, né? Então, a gente sabe que é verdade. E muito interessante, né? Esse tipo de texto é um texto que chama atenção, porque é um texto curto e questiona a pessoa. O leitor tem que pensar, fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, e aí continua a leitura para descobrir se é verdade ou não. Então, esse tipo de texto é um texto que instiga a gente a querer ler mais, a aprender mais, né? Muito bem, então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, né? O que eles têm em comum? Os dois trazem uma informação sobre o quê? Sobre o esqueleto humano, né? Sobre o esqueleto humano, né? Sobre os nossos ossos, os ossos do nosso corpo. E o que tem de diferente? Foi o que a gente acabou de falar. Um é um conto, uma história imaginada, pensada, com poucas informações mais científicas, assim, né? Mais comprovadas. E o segundo já é todo comprovado, traz várias informações interessantes, pesquisadas, né? Então, essa é a diferença entre eles. E as características. Então, vamos pensar aqui no texto 1. Lá no texto 1. Quem escreveu mesmo, vocês recordam? Foi o Ricardo Azevedo, né? Ele é o autor desse texto, né? Desse conto. E aí, vamos fazer todos aqui do texto 1, depois a gente vai para o texto 2, combinado? Quem lê? Para quem foi destinado esse livro, esse conto? Eu acho assim que foi escrito para crianças, né? Mas também para adultos, porque ele estava lá no livro do professor do Nova Escola, né? Que são livros acessados pelos professores. Pode ter sido uma dica de atividade, né? Pode ter sido só para divertir a pessoa o leitor dessa revista, né? Mas eu acredito que o foco maior dessa escrita, desse conto, é para crianças, tá? Então, quem lê? Crianças ou os leitores da revista Nova Escola, né? Que foi onde foi publicado. Qual foi o objetivo desse conto? Por que o autor escreveu esse conto? O que vocês acham? Eu acho que ele escreveu esse conto para divertir o leitor. Então, a pessoa que ler esse conto, ela vai ficar imaginando, poxa vida, que legal, é verdade. Se eu fosse esqueleto, eu também faria tal coisa. Se eu fosse esqueleto, eu não faria isso, faria diferente. Então, ele trouxe um texto legal, um texto leve, para divertir o leitor, tá bom? Onde ele foi publicado? Lembra que a gente falou? Na revista Nova Escola, né? Então, foi publicado em uma revista, certo? Agora, pensando aqui no texto 2, que a gente acabou de ler. Quem escreveu? A gente consegue descobrir? Tem o nome do repórter, do jornalista que fez essa matéria? Não, né? Então, nós vamos deixar aqui em branco. Quem escreveu no texto 2, a gente não tem essa informação. A gente pode passar um traço ou deixar em branco. Vamos para o de baixo. Quem lê? Para quem que foi feita essa reportagem? Será que foi para alguém, um público específico? Ou será que qualquer pessoa pode ler, ou só criança, só adulto? Para quem vocês acham que foi escrito esse texto, esse você sabia? Bom, eu acho que para os leitores do Jornal Joca, né? De um modo geral, né? Quem lê jornal normalmente é adulto, né? Então, de um modo geral, qualquer pessoa pode ter acesso a esse jornal e pode fazer essa leitura, independente se é criança ou se é adulto, tá? Qual o objetivo desse segundo texto? Ele tem um objetivo bem claro, né? Qual que é esse objetivo? É informar sobre o esqueleto. Esse é o objetivo desse texto, né? E por último,
Onde ele foi publicado? Nós já sabemos, né? Nós até grifamos aqui em cima. Ele foi publicado no Jornal Joca, né? Ele foi publicado no jornal, né? No Jornal Joca. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até amanhã. Tchau, tchau!